Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Banco de Dados, né? Então, o professor Sidney que fala aqui, né? Bom dia novamente a vocês, já estávamos conectados aí na aula anterior, né, Ismael? Bom dia, Ismael. Olá, Emanuel, né? Adriano, todo mundo de novo aí conectado com o professor, né? O professor não esqueceu de vocês, depois de um período distante aí, né, de sem aula. Então, sem aula não, né? Com aula, mas a aula do professor não, né? De banco de dados. Nós tivemos outros contatos aí. E hoje nós retornamos, então, depois de um período longo aí, retornando a falar sobre os tipos de banco de dados, tá bom? Parte 1.1, conceito. Nós estamos ainda nos conceitos, né? Depois vamos entrar aí no MySQL, né? Fazer alguns códigos ali, né? Fazer alguma linguagem dentro do MySQL, né? Select, insert, né? Update, essas questões aí tudo a gente vai ver. Mas por enquanto a gente está nos conceitos estruturais ali, básicos de banco de dados, né, Ismael? Então, professor, não esqueceu do chocolate de vocês, a gente vai combinar bem certinho lá com a professora, vai mandar para vocês, tá? O professor vai cumprir com a palavra. O professor é um homem de palavra, tá bom? Então vamos lá. Conceitos dessa aula, né? Vamos compreender a existência de diferentes tipos de bancos de dados, tá? Parte 1.1 e caracterizar os diferentes tipos de bancos de dados, parte 1.1, tá? Desculpa lá se a gente já viu algum assunto desses, tá? Porque a gente ficou um período aí longe, talvez a gente tenha que rever algumas coisas de novo. Então vamos dar continuidade na unidade de banco de dados. Nessa aula vamos continuar abordando os conceitos básicos, né? Modelos de bancos de dados e começarmos com o pé direito, vamos responder algumas questões. Vamos lá? Como a gente costume. Então, use o tempo a seu favor para analisar e responder as questões, tá? Não precisa ser exatamente esses 10 minutos aí para a gente ganhar tempo, tá? Por que existem diferentes tipos de banco de dados? Me responda ali no chat. E como podemos analisar e determinar qual a melhor implementação de banco de dados para uma empresa? Então, essas duas questões eu quero que vocês conversem entre vocês, pesquisem aí, pode dar um Google, pode dar um IA e me responda essas duas questões aí no chat, professor, tá? Coloquei 10 minutos ali, mas não seria tanto assim, eu acho que menos é o suficiente já, tá bom? Eu lembro que a gente já fez essas questões aí, mas eu preciso trazer de volta para a gente relembrar, refrescar nossa memória aí, tá bom? Então vamos lá, vamos responder de novo, professor. Se você já respondeu alguma vez, você vai lembrar. Exatamente, Adriano, eu sei disso. Vamos responder então, vamos continuar. Só para a gente relembrar, eu sei que a gente fez isso na aula passada, a gente parou aqui na metade desse conteúdo aqui, tá? Só não lembro qual tanto, tá, Adriano? Mas a gente já viu já, tá? Então, existem diferentes tipos de banco de dados, considerados multiplicidade de dados, que a empresa pode armazenar como textos, números de imagem, vídeo, né? Dessa forma é necessário utilizar tipos específicos de banco de dados para cada instituição para atender às necessidades empresariais, tá ok? Só preciso ver onde que a gente tinha parado, Adriano, que eu não lembro, tá? A resposta aqui também, né? Conhecer os dados considerados critérios de nível de segurança, agilidade de acesso e tempo de armazenamento na base de dados. Eu acredito que é aqui que a gente parou. Refletir sobre se o armazenamento de dados será feito na empresa ou será terceirizado, né? Um servidor. Entender que a solução deve se adequar aos dados da empresa e não ao contrário, né? Nunca ao contrário, a gente tem que se adequar aos dados, né? E os dados devem se adequar aos bancos de dados, né? Ok? Entender que a solução deve se adequar aos bancos de dados da empresa e não ao contrário, e os dados devem se adequar aos bancos de dados, ok? Pensar que o custo inicial não deve influenciar na decisão de qual modelo de banco de dados vamos utilizar, levando em conta escalabilidade, atualização da tecnologia, os custos operacionais, né? Ou se ainda refletir sobre custos ao longo prazo, caso o serviço seja terceirizado, né? Então temos que calcular toda essa questão financeira, se ao longo do prazo a gente vai ter aumentos aí, custos adicionais ou não. Tá ok? Evolução do banco de dados, né? Algumas aulas aí, não sei qual a gente viu,
principais tipos de bancos de dados, né? Como a gente teve um período aí de feriado e sem aula, a gente viu aí essas questões de banco de dados, né? Relacional, hierárquicos e rede e distribuído, né? Então a gente está reforçando aí de novo. Porém, a evolução dos bancos de dados ao longo do tempo se baseou em avanços significativos e acompanharam o aumento da complexidade e necessidade de armazenamento e gerenciamento dos dados da demanda do futuro, né, do presente que nós vivemos agora. Então mudou o cenário. Com isso, outros tipos de modelos também acabaram surgindo aí no decorrer desses anos, tá ok? Estou passando de forma mais rápida porque essa questão é realmente, Adriana, a gente já viu. Então, banco de dados, né, orientados a objeto. À medida que a necessidade de modelagem de dados se torna mais complexa, surgiram o banco de dados orientados a objetos, ok? Esses sistemas permitem que objetos complexos fossem armazenados diretamente no banco de dados, simplificando a representação de dados complexos, né? Tá? Ali a gente tem uma figura que representa ali, né, um banco de dados, né? Então, pessoa, né, uma tabela pessoas, a gente tem ali o código, uma string, né? A string é o tipo de dado que vai guardar, que é texto, né? O código ali vai guardar uma string, normalmente o código não guarda uma string, mas aqui nesse caso está mostrando como uma string. O nome é uma string porque é texto. Telefone é int, né? De inteiro, né? Que está dizendo que está guardando um número, né? Então o código ali, no meu ponto de vista, teria que ser um int ou, né, um número booleano ou alguma coisa assim referente a número, e com certeza ele seria ali uma chave primária, né? Estaria guardando um código do cliente, da pessoa. Aqui embaixo nós temos uma funcionários, uma tabela funcionários. Dentro dessa tabela tem a admissão, que é de formato date, que está falando que vai guardar uma informação de data, e função, que diz que vai guardar uma string, que é texto, né? Então a gente vai ver essas questões também de vocês saberem qual tipo de formato de armazenamento ali, né, do banco de dados, tá? Aí a gente tem do outro lado ali associado, que está dizendo que tem uma tabela associado, que tem só um campo associado que guarda a data, somente isso, né? Do outro lado aqui, vamos ver, analisar essa figura aqui. Nós temos do outro lado lá, totalmente separado, ó. Já não tem conexão nenhuma com a figura primeira ali. Nós temos mídia, um campo, uma tabela mídia com um código string também, que não é normal acontecer um código ser string, mas pode acontecer. Título, string com certeza, né? Ano é um int, está guardando um número inteiro. Categoria também está guardando um texto, né? Uma string. Aí temos livros. Livros ali tem um código ali, o autor, né? Qual que é a empresa que produziu o livro. É uma string e o autor é uma string, né? E outra tabela nós temos DVD. Temos diretor também que está em modo string e produtor string. Então, é só para vocês entenderem ali qual que é o desenho. Normalmente, quando a gente vai desenhar um banco de dados, a gente começa desenhando desse jeito. Tá bom? Então, o banco de dados, né, em memória, como que ele funciona? Esse banco de dados é armazenado, né, armazena dados na memória principal do sistema. Então, quando a gente está fazendo alguma função aqui no nosso computador, ele abre espaço, um endereço físico ali no computador, dentro da memória, e guarda essa informação para nós, né? Que permite um acesso muito mais rápido. Exemplo inclui Redis, Merced e algumas outras opções de banco de dados relacionais que suportam e armazenam em memória, né? Então a gente pode guardar no HD da database e na memória RAM, né? Na forma de cache, tá? Então nós temos isso no SSD, nos nossos HDs e na nossa memória RAM. Nós temos memórias lá, endereços físicos que guardam informações que a gente utiliza dentro do computador, né? Como forma de banco de dados, tá ok? Vamos lá então. Banco de dados ainda, nós temos aqui, né, banco de dados em gráficos. Também temos essa opção, projetados para armazenar e permitir a consulta de dados relacionais. São mais complexos isso, né? Esse modelo é eficaz para análise de rede, relação entre entidade, né? Tá? E o exemplo popular do banco de dados em gráfico é o NEL 4J, né?
tá? Esse é um modelo aí popular de banco de dados em gráfico, tá? Os Power BIs aí usam bastante questão gráfica, né, para apresentar aí os bancos de dados, tá ok? Continuando aqui, banco de dados em nuvens, né? O banco de dados em nuvens são o banco de dados que estão hospedados, né, na nuvem em algum lugar, em algum servidor aí. Esses bancos de dados podem ser gerenciados por provedores e servidores na nuvem, como o exemplo da Amazon Web, né? E a Microsoft Azure, né? E a Google mesmo, a própria Google tem, né? A Google Cloud, tá? Exemplos incluem a Amazon, Azure, Database e a Google Cloud, tá? SQL. Esses são bancos de dados que estão nas nuvens. E os bancos de dados de coluna. Então o professor falou que, né, fora os 4 modelos lá principais que a gente estudou, os bancos de dados, então surgiram esses bancos de dados também, hein, durante esse período aí, né, atualizando aí as questões dos bancos de dados. Então nós estamos aqui falando agora do banco de dados de coluna. Armazena dados de formato de colunas em vez de linha, o que torna eficiente para consultas analíticas, né? O Apache, por exemplo, né? A gente não vai falar sobre o Apache, mas o Apache aí, e o Cassandra, né, principalmente, é um exemplo de banco de dados e coluna, né? É uma metodologia que ele usa de organizar, né, os dados ali dentro do banco de dados, tá? Eficiente para consultas. Então, ele é específico para esse tipo de informações, ok? E nós estamos aqui também o NoSQL, né? O banco de dados NoSQL. Os bancos de dados NoSQL são projetados para lidar com dados não estruturados, né? E semi-estruturados ou altamente variáveis. Eles podem ser baseados em documentos como o MongoDB e as colunas como o Apache Cassandra, né? Em gráficos também como o Neo4j, né? Ou em chave valor, né? Como o Redis, tá? Então esses são o NoSQL, ele trabalha com essas possibilidades aqui, né? Vou até aumentar as figuras aqui para vocês verem, né? Key value ali, coluna family, né? E gráficos, né? E documentos. Georreferenciado, né? Os bancos de dados georreferenciados, então, nós usamos esses sistemas também. O sistema armazena informações associadas a locais específicos, né? Como coordenadas de latitude, longitude, e além de outros atributos específicos da localidade, né? Então, usados, né, para esse tipo de conteúdo, né? Mapas, né? Geolocalizações, né? Latitudes e longitudes, né? Então, aqui são exemplos nas figuras aqui, para vocês terem uma ideia de como esse banco de dados georreferenciado trabalha. Então, é um tipo específico de banco de dados. Também temos, né, os Big Datas, né, os Big Datas, processamento em tempo real. Então, os Big Data, né, trouxe a tecnologia como o Hadoop e o Spark, que permite o processamento em tempo real e análise de fluxo de dados em alta velocidade, né? Por isso que esse nome aí ajuda a gente a lembrar, né, dos Big Data, revolucionando a análise de dados e a tomada de decisões, né? Então, as grandes empresas aí, pessoas de negócios no mercado financeiro, costumam usar aí os Big Data, né? Processamento, tomada de decisão muito rápida, né? E precisa, né? Porque 1 minuto ali no mercado financeiro é questão de dinheiro, né? Ou perca ou ganho de dinheiro, né? Então, ajuda aí esse tipo de formato, de modelo aqui, ajuda, né, a análise de dados e tomada de decisões muito rápidas e precisas, né? Então, aqui nós temos aqui uma imagem aqui, vou dar uma ampliada aqui, né? Então, nós temos aí como que funciona aí essas questões aí do banco de dados, né? O Big Data. E o mais atual nosso, a gente tem as IA, né? Como que funciona as IA dentro do banco de dados, né? Isso aí consome bastante, né? Bastante banco de dados, bastante energia, né? Então, é um modelo novo, né? A gente está aprendendo a lidar com isso ainda, mas é a tendência do futuro aí, né? Do futuro não, já é tendência, né? Mas o futuro vai ser, com certeza, aí a chegada
dessa modalidade aí para os nossos dias, né? A integração de técnica de inteligência artificial e aprendizado de máquina no gerenciamento de dados, está tornando cada vez mais importante para a análise avançada de automação de tarefas, né? A gente vai se tornar o nosso assistente pessoal, né? A IA vai se tornar nosso assistente pessoal, né? Quem não estiver pronto para isso aí vai ficar para trás no mercado, né? Então eu já tenho a IA como minha assistente pessoal, me ajudando a desenvolvimento de atividades e automação de tarefas. Então eu já faço isso, eu consumo já um bom tanto de banco de dados já por causa disso, e de energia, né? Porque consome muita energia para fazer as nossas atividades no nosso dia a dia. E com o tempo, as IA estão ficando inteligentes, né? Então, a inteligência dela está ficando mais idêntica com a dos humanos, né? Então, ela pode tomar tomada de decisão conforme baseada no que você pensa, do que você trata com ela, do que você fala com ela, né? Então, ela vai saber como que você anda, como que você pensa, se você está triste, se você está feliz. As tomadas de decisões para as tomadas financeiras, ela vai saber qual é a melhor decisão para o momento, conforme a análise do que ela faz de você. Então, é fantástico e assustador ao mesmo tempo, né, a inteligência artificial, e ela consome aí grande número de banco de dados, com certeza, né? Tanto para imagens, tudo que você fala, ela guarda, tudo que a imagem que é gerada, ela guarda, né? E sem falar que ela tem que passear aí pelos outros bancos de dados para trazer informações para vocês, né? Para nós, né? Então, é fantástico essa conexão aí com a IA, que é o presente e futuro nosso aí, com certeza. Então, vamos uma atividade aqui. Agora estamos em uma feirinha, em um banco de dados, e vamos responder a seguinte questão. Bora lá? Qual a diferença entre planilha e um banco de dados? Me responda aí, por favor. 5 minutinhos aí para a gente responder. Pode ser no chat, pessoal. Eu não coloquei lá no Class como atividade, não. Tem que ser aqui ao vivo mesmo. Pelo chat. Bora lá? Qual a diferença aí? Vamos lá, Adriano. Você que gosta de responder. Ismael, Luiz. A gente já falou bastante sobre isso já. Qual que é a diferença para vocês aí entre planilha e banco de dados? Fala, professor aí. Essa aula nossa é muito curta, né? A gente não consegue finalizar uma aula, tem que ficar voltando. Deixa eu ler ali. O Manuel escreveu: planilha pode guardar qualquer informações e modificar. Vamos ver o Rafael. Banco de dados é mais prático, mais seguro, pode armazenar outros tipos de informações e também tem capacidade de armazenar armazenamento muito maior. Correto. Adriano, deixa eu ver o que ele falou. Acredito que a diferença seja que os bancos de dados têm mais flexibilidades em relação ao armazenamento de dados do que planilha, né? Planilha é muito bem usado nos nossos dias a dias, né? Mas o banco de dados ele gerencia melhor essas questões, a flexibilidade, armazenamento, segurança, tudo mais, né? O Rian, a principal diferença é a forma de organização e objetivo pelo qual cada um será utilizado, né? Exatamente, também boa resposta, né? Se as nossas atividades for bem simples do dia a dia, uma planilha do Excel vai resolver bastante coisa, né? Apesar de ela ser considerada também uma questão ali do VBA ali, né? Tem como programar, tem como organizar um banco de dados nela também, né? Tem como transformar em Power BI também, né? Então, bem interessante essa resposta de vocês. Bora lá então. Então, a resposta para vocês é planilha, né? É uma opção simplificada, mais adequada para tarefas pessoais ou pequenos projetos. As planilhas são mais flexíveis, porém podem ser menos eficientes e seguras quando se trata de grande volume de dados. São comumente usadas para cálculos, orçamentos e análise simples, né? Então, respondendo aí a questão e complementando aí os alunos que me responderam aí, né? Então, planilha seria isso. E banco de dados, então? Banco de dados, né, ele é utilizado quando é necessário um sistema organizado, escalável para armazenar grandes volumes de dados, né, como uma estrutura bem definida, né?
E, ao contrário da simples planilha, é ideal para aplicações mais complexas como sistema institucionais, né? Um exemplo é a escola, aí tem que guardar informações de alunos, né? Onde a segurança, a integridade dos dados e as consultas são automáticas, né? Sofisticadas, né? Então você consegue extrair informações muito mais rápidas, né, e eficientes num banco de dados, né, do que numa planilha. Apesar que eu consigo fazer bastante coisa ali com o Excel, planilha, mas eu usaria com certeza um banco de dados, aí não custa nada instalar um banco de dados e fazer aí uma interface aí para você conseguir essas informações, correto? E, e a gente vai finalizar então essa aula aqui. Eu não vou nem começar ali o outro assunto da próxima aula, porque senão a gente começa e o professor tem que ficar repetindo depois, né, Adriano? Então a gente viu, continuou, né? A gente teve que dar continuidade aí algumas vezes aí. Desculpa, professor, ter que repetir, mas senão não ficava claro o conteúdo. Compreender a existência de diferentes tipos de bancos de dados. Então a gente viu lá os 4 bancos de dados, né, tradicionais, né? Vocês acompanharam, a gente repetiu de novo. E os outros bancos de dados que surgiram, né? Foi o que a gente viu agora de novo, né? Principalmente o banco de dados da IA agora, que é o mais moderno, que é o mais atualizado, que é o futuro aí que a gente acabou vendo, né? É bem interessante, bem importante isso. A gente viu também características diferentes, né, dos bancos de dados, né? Cada banco de dados ali, o geopolítico, né, o geolocalidade, o banco de dados que atinge os big data ali, que é mais analíticos de respostas rápidas, né? Mais para o banco financeiro, parte financeira. Então, várias características de banco de dados, né? O que registra em colunas, né? Então, são tipos de bancos de dados, o Apache, né? Então, são tipos de bancos de dados aí que a gente falou nessa aula, né? E a gente fica por aqui, então, turma. Queria abrir com vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para perguntar. Vamos continuar na próxima aula, né? Ainda vendo mais sobre banco de dados, alguns conceitos de banco de dados. Aí estão as literaturas de onde foi tirado e as referências dos links, tá? Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, tá? A gente vai mexer com o MySQL, então vai ter que instalar na máquina de vocês aí. Tem instalado na máquina de vocês MySQL? Eu acho que já tinha perguntado isso, né? A gente só precisa ver que se está configurado, como que está a configuração disso. Se não tiver configurado, tá tudo certo? Ismael? A gente vai ter que configurar isso. Então vocês vão ter que entrar aí depois aí, dar uma fuçada ali, ver se está tudo certo. Se tem como gerar esse banco de dados aí, se a gente pode usar ele. Senão vai ter que configurar com vocês aí. Talvez configurar à distância ou talvez o professor ir aí. Tá bom? Só temos que ver isso, essa questão aí. Tá? Tem mais alguma questão que a gente precisa tratar? Beleza? Então, o professor vai encerrar aqui a gravação. Não tem por que conseguir entrar. Se eu entrar no outro assunto, a gente vai acabar se perdendo para a próxima aula. Né? A próxima aula é amanhã. A gente entra, então, com tipos de bancos de dados, parte 2, só que questão hierárquico, tá? Parte de banco hierárquico, tá ok? Aquele abraço, então. Adeus, Iago. Aquele abraço, Emanuel. Tchau. Até a próxima aula.